Então, o tema são Fronteiras Invisíveis, Diásporas Contemporâneas e a Influência do Digital. O objetivo do trabalho é pesquisar sobre novas formas de migração e fluxos migratórios que têm surgido devido à influência do digital, que tem sofrido alterações, o badismo ou a imigração. E aí, na pesquisa, eu descobri que tem muitas pessoas se identificando como nômades digitais. Elas estão viajando o mundo, trabalhando remotamente, e elas estão dizendo que tem mais liberdade geográfica e flexibilidade, e elas trocam trabalho por moradia, elas se dizem mais interessadas em experiências do que em acúmulo de capital, e dizem que se recusam a fazer parte desse sistema hegemônico. Mas, ao mesmo tempo que elas dizem isso, elas são completamente dependentes do neoliberalismo para conseguir empregos, e esses trabalhos muitas vezes não são precarizados, assim, não têm direitos trabalhistas, não têm CLT. Para contornar isso, elas tentam buscar lugares para morar que são mais baratos. Por exemplo, elas ganham dinheiro em moeda alta, como dólar ou euro, e acabam escolhendo paraísos fiscais para viver, por exemplo, Tailândia, Bali. E também existe esse nomadismo por bens e serviços. Por exemplo, eu vi um vídeo de uma mulher que ela mora em Paris, na França, e ela queria fazer uma depilação, mas lá seria muito caro. Daí ela pagou uma viagem até o Marrocos e fez a depilação lá e ficou uma semana lá em Marrocos e gastou menos do que ela gastaria se fosse fazer essa depilação em Paris. E aí também a pesquisa também está entrando em como as políticas de imigração elas estão mudando atualmente, se tornando assim menos burocráticas, porque esses países, né, ditos desenvolvidos, eles estão agora precisando muito de mão de obra. E, e antes, né, por exemplo, era muito difícil migrar, tinha um número limitado de vistos que era permitido conceder, e atualmente está se tornando menos burocrático. E também nessa questão de imigração também entra um pouco em como que o Brasil ele tinha mão de obra, os ex-escravizados, mas o Brasil preferiu importar mão de obra branca, europeia, e isso acabou fazendo com que o Brasil ficasse com esse legado de deixar sempre pessoas à margem. E também isso também se relaciona um pouco também essa questão da imigração, em como que alguns países atualmente estão tendo que atrair imigrantes e outros, assim, tendo que meio que barrar imigrantes. Por exemplo, Portugal e Espanha criaram um visto para atrair nômades digitais, mas países como a Tailândia atraem facilmente esses nômades digitais. E, no geral, isso, assim, aí eu gostaria que você falasse um pouco sobre a sua pesquisa, e comentasse um pouco esses temas. Tá bom. Eu vou primeiro falar um pouco sobre a minha pesquisa e vou fazer uma breve apresentação, né, de quem eu sou. Eu sou Eugênio Lima, eu sou DJ, diretor de teatro, né, produtor musical, faço parte de 3 coletivos. O coletivo mais antigo é o Núcleo Bartolomeu de Depoimentos, que é um coletivo de teatro da cidade, baseado na cidade de São Paulo, que pesquisa o teatro épico e a cultura hip hop. E a gente criou há 23 anos atrás o teatro hip hop, né? É um grupo de 23 anos. Depois eu faço parte também como fundador da Frente de Fevereiro, que é um grupo que pesquisa o racismo na sociedade contemporânea brasileira, né? Então, é um grupo que tem uma larga escala em diversas linguagens, né? É um coletivo grande, tem 21 pessoas, e
e ele atravessa as artes plásticas, a música, o teatro, a produção audiovisual, a produção de realidade expandida, e a gente é um dos grupos convidados para participar da Bienal de 2023 no Brasil, né? A Bienal de São Paulo. A gente vai expor uma obra nova, um trabalho novo que não acontece há um certo tempo, né? Também, e faço parte, né, como fundador e atuando na direção de um coletivo só de artistas negros, músicos, DJs, atrizes, atores, performers, professores e professoras, chamado Legítima Defesa. Ele é o coletivo mais novo, ele surge em 2016. Né? A minha pesquisa ela se baseia na ideia da gente trabalhar as múltiplas linguagens do ponto de vista de uma perspectiva negra, né? De uma pessoa negra afrodiaspórica, ou seja, percebendo o Brasil como o país que tem a população negra, a maior população negra fora da África. O Brasil é um país continental e 56% das pessoas são negras, como identidade política, ou seja, a somatória daqueles que se autodeclaram pretos com aqueles que se autodeclaram pardos, ou seja, nessa perspectiva, todos afrodescendentes, a gente chama essa identidade política de negro, né? Então, isso é uma coisa, estou falando isso porque às vezes se confunde com as nominações, são as autonominações em outros países, como, por exemplo, nos Estados Unidos, está na Inglaterra, na Alemanha é diferente, na Espanha e assim na França. Então, né, quando se fala negro, não se está se falando de cor, mas sim de uma identidade política que utiliza uma constatação concreta. O Brasil é um país majoritariamente de afrodescendentes, sejam eles se autodeclarando, ou seja, não é o processo colonial que muitas vezes acontece aqui no continente europeu, que alguém te diz quem você é. Não, você é não sei o que. Não, 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 eu não. Calma, você fica aí na sua, deixa que eu me autodeclaro, eu sei quem eu sou, não é você que vai me dizer quem eu sou. Então, essa é a primeira perspectiva para dizer de quem que está falando, né? Qual é essa pessoa que você está conversando. Eu atuo há um certo tempo, né? Eu sou DJ há 30 anos. Esse ano faz 30 anos que eu comecei a discotecar. A minha primeira inserção no teatro é em 96, então um pouquinho antes, né? Há 27 anos atrás. E a partir daí, essa é o desenvolvimento de pesquisa, não só na relação com as artes cênicas, mas a ideia de uma cultura negra ou de uma arte negra, entendendo também isso não como um conjunto de regras que diz que isso é negro ou isso não é negro, mas uma arte autoramente criada e produzida e feita por pessoas que se auto-identificam como negras, né? Então, de novo, é uma questão de autodeclaração, de autorrepresentação. Então, não é o tema a negritude. A negritude ela é o conjunto de práticas e de identidades políticas e poéticas que nos atravessam e, portanto, assim que eu entendo essa ideia de arte negra. Dito isso, as colaborações elas são múltiplas. Por exemplo, no caso do Legítima Defesa, existe uma colaboração contínua com um artista sul-africano, que é o Nel Muyanga, que ele é baseado em Cape Town, mas ele circula bastante pelo mundo, com exceção, obviamente, dos anos da pandemia. E todas as três obras que a gente tem, né, as grandes peças do do Legítima Defesa, que é A Missão em Fragmentos, 12 cenas de descolonização em legítima defesa, os nomes são grandes. Black Brecht, e Se Brecht Fosse Negro, e o Améfrica em 3 atos, todos eles têm a colaboração na construção musical, né, com o Nel Muyanga. Então, é uma parceria que está dentro dessa história sua, né? Uma nova diáspora que se interconecta. O Nel já vai muitas vezes ao Brasil, ele apresentou na última Bienal um trabalho conjunto com o Legítima Defesa, né? Que é o Amazing Grace, em cima da canção Amazing Grace, mas aí desconstruindo, trabalhando quais são, né, quem é o autor dessa canção,
e como ele se relaciona com o tráfico de pessoas escravizadas, né? Né, porque ele foi ele trabalhou como um traficante de escravos, né? Traficante de pessoas escravizadas. E essa canção é como se fosse a redenção dele, quando ele percebe à beira da morte pela terceira vez, precisava mudar, e ele funda o movimento abolicionista na Inglaterra, ou é um dos fundadores do movimento abolicionista na Inglaterra. É um homem branco, né? Master of Slaves, né? Então, esse trabalho do Nel também trabalha isso. Então, eu já fui para Cape Town, o Nel já trabalhou com a gente no Brasil algumas vezes, né? Principalmente nas duas primeiras peças, e a colaboração é contínua. Especificamente nessa última peça, é que se parece mais com aquilo que você estava descrevendo, né? Uma diáspora onde a estrutura digital facilita ou possibilita o encontro, porque o Nel não pôde estar no Brasil fisicamente, e a gente fez a criação da camada sonora que o Nel produziu a partir de encontros que a gente tinha nos aplicativos de conversa, como o Zoom, como os outros aplicativos, e trocando muita mensagem, né? E tentando definir qual que seria o procedimento para criar essa trilha junto, apesar de como a gente estaria, né, dado que a gente estaria distante, a gente não poderia ensaiar junto, como foi das outras vezes. E a gente adotou um sistema de quase randômico, onde eu tenho praticamente toda a produção em vinil do Nel, e eu combinei com ele que eu samplearia isso, mostraria para ele, ele transformaria, me devolveria e eu incluiria isso na peça. E foi assim que foi o processo. Então, foi um processo super interessante, porque eu estava sampleando ele mesmo e ele vendo qual era o recorte que eu fazia e me indicando como que ele queria que trabalhasse. Então, essa foi uma colaboração que possibilitou esse encontro. A gente conversa bastante porque essa circulação do mundo, né, ou essa circulação entre as fronteiras invisíveis, ela é muito, muito, muito assimétrica e muito desigual, né? Principalmente para as pessoas racializadas, as pessoas negras, as pessoas que são né, identificadas genericamente como muçulmanas, ou árabes, ou asiáticas, enfim, para todas as humanidades racializadas. Então, para a gente circular é muito mais complexo, né? O Brasil vai retomar os voos diretos para a África, mas isso aí é um projeto, né? No início dos anos 2000, né, no segundo governo Lula, você tinha uma proposição para que esse encontro pudesse ser feito, e os voos tinham, né? Eu estou falando do voo porque é uma coisa mais concreta. Como é que você vai atravessar nado Atlântico? Vai atravessar, né? Não precisa de navio, né? Não dá, né? Então, estou falando do voo não porque eu quero fazer propaganda de companhia aérea, mas assim, se você não tem nem, se eu tenho que ir para Angola, vir para passar pela Europa e ir para Angola, é um negócio surreal, sendo que Fortaleza de Angola não dá 6 horas de voo, entendeu? Mas isso foi destruído, essa rede, e agora está sendo reconstruída, mas o único país que tem voo regularmente do Brasil, um país africano que tem voo regularmente do Brasil é a África do Sul, né? Isso diz muito, isso eu acho que diz muito. Mas essa questão é pela pandemia ou já é uma coisa que acontecia recorrentemente? Eu não tinha essa informação. Era uma coisa que acontece recorrentemente. Na verdade, historicamente, o único país que o Brasil tem voo direto é a África do Sul, mesmo quando a África do Sul tinha o apartheid. Então, o Brasil não é um país bacana nesse sentido, né? Se não apoiou formalmente, também não criticou formalmente o apartheid em nenhum momento, mesmo na redemocratização, mesmo no processo. Eu não estou falando da ditadura, estou falando mesmo no processo de redemocratização, a partir dos anos 80, 85, não há crítica formal do governo brasileiro à política racista da África do Sul. Então, sempre teve voo regular para a África do Sul, com menor. Hoje tem voos, se eu não me engano, tem voos praticamente diários. Todo dia tem voo do Brasil, de São Paulo, para Joanesburgo ou para Cape Town.
né? E isso é o único país da África onde tem isso. Você não tem outras coisas. Você não tem isso para Moçambique, não tem isso para Angola, só colocando os países de língua portuguesa. Você não tem isso para Cabo Verde. Então, toda a conexão, ela praticamente passa pela Europa, o que deixa os voos muito caros, o que deixa as pessoas... Para ir para Dakar é uma aventura. O ano passado eu fui trabalhar em Dakar, eu demorei tipo 30 horas, 34 horas para chegar em Dakar. Entendeu? É um negócio surreal. O Marcial, quando vai para Moçambique, ele vai pela Etiópia, ou se não vai para o Doha, ou se não vai por Dubai. Ou seja, a impossibilidade dessa troca deixa financeiramente algo na mão de pessoas que são muito ricas e que, na sua grande maioria, ou fazem parte de uma certa elite e até talvez uma certa burguesia negra, em termos mais ortodoxos, ou são pessoas brancas, né? Na sua grande maioria absoluta. Então, estou dando esse exemplo porque o deslocamento, tanto o contato direto entre o que a gente chama de sul-sul, é muito mais complexo. Quando você coloca isso dentro da perspectiva artística, ou seja, você não está indo lá fazer uma ponte, ou vender um carro, ou vender carne, ou vender aditivos agrícolas, você está querendo criar uma colaboração mútua de intercâmbio cultural, isso se torna mais complexo ainda, né? Então, essa é uma das razões onde há uma falsa simetria. As fronteiras continuam invisíveis para quem tem o privilégio de mantê-las invisíveis. Para quem não tem esse privilégio, elas não só são visíveis, como elas estão profundamente restritivas, né? Mesmo dentro dessa perspectiva que há anunciado, teve anúncio do governo alemão em jornais do Brasil, mostrando que teria flexibilização, a quantidade de pré-requisitos que é necessário para isso, ela não é que elas... Claro, eu vou dizer assim, 100% são brancas? Não, não são. 99,9%. Não são 100%, são 99,9%. Entendeu? Então, isso cria. E as coisas que são até que parecem que caminham numa ideia de uma colaboração contínua, elas retroagem muito rapidamente. Por exemplo, no primeiro governo Obama, ele anunciou um projeto contínuo de bolsas para estudantes negros brasileiros que quisessem estudar nas escolas, nas universidades negras americanas. Isso durou 1 ano, 2 anos. Entendeu? Não é um projeto contínuo que acabou o governo e continua acontecendo. Não. Durou 1 ano, 2 anos. Claro, eu conheço pessoas que utilizaram essa possibilidade de subsídio para essa aplicação e que é uma experiência incrível, mas ela não é contínua. Então, é isso que deixa o trânsito entre as diásporas muito complexo, né? E como a gente se desloca menos, há uma centralidade dos deslocamentos para os países coloniais, né? Então, é por isso que você tem uma imensa diáspora, eu entendo assim, uma imensa diáspora negra na França, em Paris especificamente. Você tem isso em Lisboa, né? A chamada Lisboa, a Nova Lisboa, os portugueses, como eles colocam. Você tem isso em relação do Caribe, em relação aos Estados Unidos, né? Você tem o Caribe em relação à Inglaterra, mas a ideia de um jovem, uma jovem brasileira que vai para a França, depois para a Inglaterra, passa pelo Caribe, vai para a África e volta, isso é muito raro. É muito raro. Mesmo se comunicar, né? A gente fala da África, a gente vai para um lugar. A África tem 56 países, a gente não consegue deslocar muito, entendeu? E é essa história. O voo, por exemplo, para Marrocos, de Lisboa, de Paris, de Madrid, é muito barato. Entendeu? Então, para a gente, para o Marrocos, a gente tem que ir para Lisboa, e aí, uma vez em Lisboa, uma vez nessas cidades, você vai para o continente africano. Então, isso constrói mais assimetrias ainda, entendeu? E essas assimetrias, elas são visíveis. E se, de um lado, as políticas de migração
são flexibilizadas para um tipo de trabalho que as pessoas dos seus próprios países se recusam a trabalhar naquelas condições, que é disso que se trata, não é novo isso. A Alemanha fez isso no pós-guerra e depois chamou a população turca para reconstruir o país, depois acusou eles de estarem roubando os próprios empregos que eles mesmos chamaram para reconstruir, o tempo inteiro, entendeu? O tempo todo se estabelece essa assimetria, porque, na verdade, ou que nem se a gente mudar a ideia dos green cards dos anos 90 dos Estados Unidos para os altos, pessoas com alta capacidade intelectual e com alto score na universidade. E aí chamou centenas, quase milhares de estudantes do mundo todo, como se fosse, sabe, tipo uma peneira de futebol, que você pega o melhor jogador de cada país e leva lá para os Estados Unidos e monta um programa, né? Isso até hoje funciona. A Universidade Americana é como se fosse um time de futebol. Ela convoca pessoas do mundo todo. Há pouco tempo, né, só para ver a Spivak, que é uma das intelectuais mais incríveis do mundo, ela dá aula na Colômbia. O Mudimbe se aposentou em Duke, entendeu? O Achille deu aula em Harvard durante muito tempo, antes de voltar, o Achille Member, para dar aula na Wits. Né? O Insahar deu aula na França. Enfim, você está ligado nisso daí mais do que eu. Porque, então, essas assimetrias, elas acabam criando uma falsa ilusão de que existem nômades digitais na mesma proporção. Não, quem se auto-intitula nômade digital, na sua grande maioria, posso estar enganado no sentido de que eu não faço essa pesquisa, ela é uma pessoa branca, privilegiada, que tudo e tem como se deslocar. E realmente, eu assim, de fora olhando, a situação como organizadora mesmo de uma vida em sociedade comunitária, tudo nos países chamados países desenvolvidos, ela se torna muito áspera, muito, né, com muitos pontos de conflito. E aí isso acaba me lembrando algumas figuras que eu encontro nas trajetórias quando eu fui 2 vezes para os países africanos, né? Senegal e África do Sul, que é essas pessoas que se deslocam para buscar a África verdadeira, o lugar onde tudo começou, o princípio das coisas, o Brasil profundo, a Tailândia, onde o povo é muito feliz e adora se conectar. Mas, na verdade, isso para mim, é só mais uma camada de um estereótipo que já existe, que é o white savior. É ele indo na sua buscar a essência. Então, para mim, eu não sabia dessa larga escala, né? Mas para mim, isso é só mais uma pilhagem, porque para a companhia, né, ou para os trabalhos, é mais fácil pagar uma pessoa em euros sem todos os direitos trabalhistas. Ela recebe na moeda do país sede. É uma estrutura de pilhagem muito próxima da empresa colonial, quando a empresa colonial só empregava quem ela quisesse, entendeu? E criava um desemprego estrutural nas chamadas colônias, né? E cria essa falsa ideia de que eles não estão dentro do mundo hegemônico. Não, eles são um mundo hegemônico. Esse é um novo, para mim, ouvindo a sua explanação, para mim é muito simples. Eles são uma outra face desse projeto neoliberal. Exatamente. Não é que eles estão fora da hegemonia, eles contribuem para que ela continue existindo. Não tem nada disruptivo nisso. Entendeu? Você está pilhando o país. É isso. Recebendo dinheiro de fora, entendeu? Sem nenhuma ligação, sem nenhum tipo de imposto no próprio país, utilizando os serviços e a construção coletiva de comunidade, de entendimento, de vida. Porque é isso, né? Disso que se trata. Por que você não vai morar na Groenlândia, entendeu? Ou então, por que você não vai morar em, tipo, né, em Londres? Dá para fazer trabalho remoto também, mas é que Londres aí não dá. Londres é uma cidade que tem isso, tem aquilo, tem
o ritmo, a violência, não sei o quê, em Nova York. Não, então você quer ir para um outro lugar onde você possa ter a tranquilidade, mas você não tem nenhum tipo de relação com aquele lugar. A estabilidade, ela é plena. E aí, quando você sai, quando não deu mais certo naquele lugar, você vai para outro, e assim sucessivamente. Se você pegar o perfil dessas pessoas, assim, eu não tenho dúvida que elas são, na sua grande maioria, europeus, e na sua grande maioria, brancos, maioria absoluta brancas, né? E com uma mentalidade que eu acho muito colonial, assim, esse tipo de trabalho, né? Apesar de que a ideia do nomadismo digital é uma ideia que aparece, me lembrou um livro da década de 80 chamado TAZ, Temporary Autonomous Zone, né? Que era de um cara chamado Hakim Bey. É um clássico, né? Circulou no mundo todo, é copyleft, tudo, né? A ideia de zonas autônomas temporárias. E um dos capítulos chamava Nomadismo Digital. Era essa ideia E era, né, era um determinado momento que se ainda tinha uma ilusão de que a internet seria horizontal, sabe? Que ela não reproduziria as hierarquias. Coisa que hoje, evidentemente, a gente não tem mais essa ilusão, né? Com os algoritmos, com o Google fazendo tudo isso, com toda a construção do metaverso, a gente sabe que não só a internet não é horizontal, como ela radicalizou uma hierarquia muito pesada, né, de multibilionários com serviços terceirizados. Lá o dono do... as coisas de sempre, né? O Airbnb, o Facebook, o Instagram, o Twitter, enfim, isso aí, o Google, a gente não precisa, né, falar o óbvio, mas era a ideia de que essa interação pudesse completar. E, de alguma maneira, é óbvio que a gente não pode ser não pode ser ingênuo nem hipócrita, né? A gente está falando pelo Teams. A gente nem eu nem você inventamos esse aplicativo. E a gente está se utilizando dele para conversar um assunto que é crítico até à própria estrutura do aplicativo. Então, não é que não tem possibilidade de troca. Claro que tem possibilidade de troca, mas é muita ingenuidade achar que essa troca é simétrica. Ela não é simétrica, ela é assimétrica. No Brasil, tipo, 30%, 40% da população tem acesso à internet o tempo todo. Então, ela já é assimétrica, né? Agora, isso quer dizer que a gente não, essa ferramenta não deve ser utilizada, nós, pessoas negras, não podemos utilizar. Não, isso é uma tolice, é óbvio que eu vou usar, é óbvio que eu vou utilizar isso para que se possibilite comunicações e interações mais propositivas. Mas o que eu não faço é uma ode a que isso substitua nem o contato, nem a interação, porque a gente sabe a diferença que é a estrutura presencial de troca de verdade do que a ideia de um espaço onde o território não importa, porque é isso, assim, nessa proposição desse tipo de nomadismo digital, o território não importa. Então, se o território não importa, ele não tem axé, ele não tem sabedoria, ele não tem confluência, ele não tem comunidade, então ele não importa, ele é qualquer lugar. Aí, qualquer lugar você está desprezando tudo que o território te propõe. Você está ignorando. E isso é próprio do projeto colonial. Tanto fazia se era Uganda ou Bangladesh ou o Vietnã ou o Dakar, o projeto era o mesmo. Precisamos educar esses selvagens do mesmo jeito, entendeu? Então, para mim, isso um desdobramento do projeto colonial. Isso não quer dizer que não existam pessoas que, dentro desse nomadismo digital, consigam criar estruturas de troca verdadeira com os territórios, com a possibilidade de circular, de não pensar na acumulação como meta. Eu acho que isso está dentro também, né? Mas eu diria que isso daí só é possível por por uma manutenção e concentração da riqueza num determinado lugar do mundo, porque só isso não seria possível se fosse o inverso, entendeu?
Não tem como você fazer nomadismo digital ganhando em real e morando em Nova York, entendeu? É uma rua que é só de mão única, ela não é de mão dupla, né? Sim, total. Não, e super interessante que você entrou nessa questão das redes sociais e do metaverso, porque a pesquisa também estava caminhando nesse sentido, assim. Porque existe essa falsa ideia, né, que, por exemplo, o Facebook cria essas comunidades e dá esse poder às pessoas de se aproximar, mas, ao mesmo tempo, quem, por exemplo, é o dono dessas plataformas é que, na verdade, controla e tem esse poder, esse controle sobre as pessoas, assim. E muitas pessoas, assim, que têm muito acúmulo de capital, assim, já perceberam que essas redes sociais, elas também têm esses benefícios e acabam pagando outras pessoas para fazerem a manutenção dessas redes sociais enquanto elas vivem de verdade offline, porque as redes sociais têm causado muita ansiedade, depressão, doenças novas, assim, que têm surgido. Elas acabam pagando outras pessoas para fazerem a manutenção dessas redes enquanto elas conseguem viver de verdade, assim, offline. É, não, eu acho uma estrutura muito cruel, assim, é uma, é uma, tem um grau de crueldade muito grande nisso, né? Eu tenho a questão da concentração, mas, assim, para mim, o que mais me assustou, e óbvio que eu sou brasileiro, e isso teve um impacto gigante, foi quando essas redes sociais e a estrutura de mensagens foi utilizada para incentivar, corroborar e sedimentar o neofascismo no mundo. Então, o que aconteceu no Brexit, o que aconteceu na eleição do Trump, o que aconteceu na eleição do Bolsonaro no Brasil, isso foi uma loucura. O malefício disso foi é, 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 é inominável, entendeu? Os malefícios que isso trouxe, né? Como essa direita articulada no mundo conseguiu criar uma mensagem semelhante em todos os países da chamada América Latina e interferir no andamento da estrutura democrática dos nossos países, com um alto grau de malefício, né? Eu, como outros artistas, foram brutalmente perseguidos, entendeu? Então, além disso, a prova de que essas comunidades, tudo eram manipuláveis, ela veio de uma situação muito mais complexa do que isso. Então, para mim, é muito naif falar, sou um nômade digital, estou fora do sistema hegemônico. Não, você está alimentando o sistema hegemônico, inclusive contra você mesmo, né? Sem a sua anuência, mas com você mesmo, entendeu? Então, é isso, né? É uma balança assimétrica que a gente tem que lidar com isso. Quando eu digo a gente tem que lidar, é óbvio que você pode viver offline, é óbvio, claro que você pode fazer isso. Isso não tem não é oh meu Deus, que grande novidade. Mas é que a sobrevivência dos trabalhos também está ligada a como ele se comunica com o mundo. E essas redes sociais sabem disso. E aí acaba invertendo a lógica. Você vive para alimentá-las e elas não te alimentam, entendeu? Então é um lugar assim, né, de qual a dose de veneno que você suporta diariamente para poder manter os seus trabalhos ativos. Eu tento fazer isso com parcimônia e nem sempre a minha parcimônia é suficiente para a minha sanidade, entendeu? Mas eu sou claro, eu sou uma geração, né, eu tenho mais que 50, então isso não é constitutivo da minha formação, né? Mas para os meus filhos, isso é constitutivo. Eles, né, quando eles tinham 5, 6 anos, isso já existia. Então, esse lugar é muito complexo de como lidar com tudo isso, né? E num mundo complexo é preciso respostas complexas, não respostas simples, entendeu? Então, é uma coisa que a gente vai ter que ir dosando, mas evidentemente, né, todo mundo agora está conseguindo falar de maneira concreta os malefícios que isso traz.
E a necessidade de regulação, né? Para mim, está passando no Brasil, entendeu? Enfim, é isso. É muito difícil, assim, porque é quase contraditório. A gente está falando no meeting, eu estou falando lá, é um negócio meio doido, mas a gente tem que perceber isso. Eu acho que uma das coisas é perceber a pergunta na sua complexidade como um todo. Então, então evidentemente, não é só um dispositivo de controle, claro que não, mas ele é um dispositivo de controle também. E eu gosto da ideia, assim, quando tem um filósofo italiano que fala do Agamben, o Agamben, ele usa o conceito de dispositivo de controle do Foucault e aplica aos meios digitais. Porque qual que é o problema desse dispositivo de controle? Porque quando você passa por, né, a prisão, a escola, o manicômio, né, o hospício, tudo isso, quando você consegue sobreviver a essa experiência é de um sujeito real, de um sujeito concreto, uma sujeita concreta, real. Ou seja, e essa pessoa, ela é agente da sua própria vida e, portanto, agente da política. Com essa interação digital mediada o tempo inteiro, o sujeito digital não é agente da própria vida e não é agente da política, entendeu? Então, mesmo quando a gente sobrevive a esse dispositivo de controle, o resultado dessa experiência é um sujeito digital, que não é o que atua na política, não é o que constrói a vida em comunidade. Então, isso que é o difícil, porque essa contradição é mais complexa, é quase como se a gente tivesse um duplo, né? Por isso que as pessoas pagam para manter as redes para viver a vida real deal offline, entendeu? Então, enfim, loucura total. E ao mesmo tempo, parece que o digital vira um meio de não desaparecer, né, assim, porque tem a situação que se você estiver fora da rede, você não existe mais, até pela forma como a inteligência artificial interpreta o mundo. Se você não der dar para ela os dados de como você interpreta o mundo, ela vai interpretar da forma que outra pessoa interpreta. Então, ela vai enxergar sempre de outro jeito e não do jeito que poderia ser interpretado por você se você dá o seu dado. Tipo, é uma coisa que se retroalimenta. É, É, é isso, né? É isso. Se você, né, pensando assim, né? Se as pessoas racializadas, as pessoas, as mulheres, se você retira-se da rede, ela se torna ainda mais machista, mais hegemônica, porque você não atua opinando. Então, só que é uma retroalimentação, só que isso volta contra você, porque as pessoas pensam que o algoritmo ele é impessoal. Não tem nada de impessoal. Ele não foi criado por Deus, entendeu? Pessoas com um perfil X criaram mecanismos de leitura do mundo a partir dos algoritmos, entendeu? Então é isso, assim. Só que eu acho que o entendimento, ou pelo menos a maneira que eu tento entender, é que este é um campo minado. Então, como é que você anda num campo minado? Não é com a mesma leveza que você anda na sua comunidade, na sua casa, nos lugares. Você anda no campo minado. Você tem que entender que não é uma. E esse lugar, né, eu acho que me garante mais sanidade. Eu acho que é isso. Eu não sei se eu consigo o enfrentar não são com essas armas, né? Aí tem uma outra coisa, imagens disruptivas. Eu acho que tem circulação de imagens que são realmente disruptivas, sim. Tem comunidades, imageticamente falando mesmo, que podem criar possibilidades de imaginação radical, mas mas isso é uma coisa dentro de milhares de 200 mil outras coisas que não fazem a menor diferença, entendeu? Então, essa ideia do follow, né? Enfim, é uma situação complexa, mas não é um beco sem saída, eu acho, ou pelo menos eu tendo a entender que não é um beco sem saída, que você pode criar mecanismos de sobrevivência entendendo que é um campo minado e que as coisas que você se relaciona podem refletir melhor a experiência. Para mim, por exemplo, essa ideia da gente ter ganhado a PQ, né,
uma premiação, e de que fazer com que isso seja notado e circulado e pontuado, dado que o prêmio é um prêmio coletivo, teamwork e tudo, isso, para mim, é um dos exemplos disso, entendeu? Porque claro, você está retroalimentando, sim, mas é necessário dizer que isso não aconteceu com uma pessoa só, aconteceu com um coletivo, que esse coletivo estava imantado de uma série de coisas, de proposições, que a estrutura da PQ, a exposição que a gente fez, foi o som era o centro de tudo, e a efemeridade do som, e tudo. Então, é necessário que as pessoas no Brasil entendam o que a gente fez, entendeu? Para que isso não fique no vazio, entendeu?